Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Celina Tarantino é médica veterinária formada pela Unesp de Araçatuba, é criadora da terapia manual sutil biodinâmica, trabalha com quiropraxia, microfisioterapia, nova medicina germânica e foi responsável pelas terapias manuais nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio em 2016. Então, seja muito bem-vinda, Celina. Muito obrigada pelo convite. Celina, eu queria começar te perguntando, né, pedir para você conceituar, porque não é todo mundo que está na medicina veterinária que sabe no que consiste cada uma dessas técnicas que você lança a mão no seu trabalho. Então, você poderia explicar para a gente rapidamente no que consiste o trabalho com quiropraxia, microfisioterapia, terapia manual-sutil biodinâmica? Claro, são todas terapias manuais, né? Eu só trabalho com terapia manual na reabilitação e na fisioterapia. Agora vamos lá, por ordem, né? A quiropraxia, eu acho que é a mais famosa, né? A gente já está no Brasil fazendo desde 2010, então já está amplamente difundida, mas é uma terapia manual onde a gente vai usar uma força controlada, numa alta velocidade e baixa amplitude, para devolver a mobilidade articular. Quando a gente devolve a mobilidade articular, a gente sabe que tem envolvido o sistema nervoso, o músculo esquelético, né? Então a gente melhora a saúde do corpo como um todo, mas com o foco sendo em devolver mobilidade. E as outras terapias são um pouquinho mais sutis, né? Então, o próprio nome me diz, da terapia sutil biodinâmica, é uma terapia que eu criei a partir de, né, eu nunca acordei de noite e falei, nossa, pensei numa técnica, imaginei, assim, eu não tive esse sonho, sabe? Mas eu fiz dois cursos, um dele é a formação em osteopatia, tinha feito nos Estados Unidos em 2016, e depois o curso da terapia crânio-sacral. E na osteopatia me incomodava o fato do professor, na época, dele sedar alguns animais para conseguir manipular a víscera, né? E aí eu falava, bom, mas se a gente tem um jeito de manipular a víscera a partir das ligações miofaciais que elas fazem, né? E na terapia crânio-sacral a gente sente um ritmo formado por um sistema que está dentro da face, que é pelo líquor, né? Mas ele movimenta dentro da face. Será que essa fáscia que segura a víscera também não tem um movimento? Não dá para a gente sentir com essa mão mais leve, sem precisar sedar o animal? Então foi uma terapia que surgiu, né, de duas outras, né, onde eu uni as técnicas, né, e então a gente trabalha especificamente sobre face. Qual face? O corpo inteiro, né, porque a gente tem desde as linhas miofaciais trabalhando, atuando na biomecânica, quanto no funcionamento das vísceras. Então essa é a sutil biodinâmica. A microfisioterapia é uma técnica francesa, aonde também usa a mão num toque muito sutil, mas foram pontos específicos, mapeados, né, através de estudos de ontologia, da embriologia, aonde a gente vai achar a causa de um problema e dentro da embriologia a gente sabe que o problema às vezes não fica só naquele local, né, que a gente pode manifestar um sintoma dessa disfunção causada, né, por um agressor em outros pontos do corpo. Então, através de mapas, a gente vem procurando e desfazendo esses sintomas, mas através da causa, não olhando somente o sintoma. E acaba sendo uma abordagem bem diferente do que a gente aprende durante o curso de medicina veterinária, porque a gente tem uma visão muito mecanicista das doenças, né? E a gente às vezes já tem aquela orientação de tratar sintoma de maneira mais direta, às vezes a gente não consegue descobrir a causa, né? Eu trabalho com clínica de grandes animais, então a gente acaba tendo algumas limitações quando a gente pensa, por exemplo, em alguns exames complementares, na possibilidade do proprietário topar pagar por esse diagnóstico. E a gente tem muitas outras abordagens que normalmente não são ensinadas durante a graduação, mas que estão disponíveis e que às vezes também têm uma relação importante com a característica daquele profissional ou daquele aluno, né? Porque a gente sabe que a abordagem que a gente usa terapeuticamente também tem muito a ver com o que a gente acredita, né? Como a gente Exato. percebe o paciente, o que a gente nota que é interessante fazer, pensando numa recuperação, às vezes, tratando até de questões emocionais, comportamentais, além do físico, né? Então, como é que foi para você? Exato. É assim, acaba sendo isso, mas, por exemplo, a gente
se eu chegar para um animal que chegou para um problema de uma alteração respiratória, uma disfunção respiratória, né? Muitas vezes, o que que a gente faz na clínica? Ah, dá um broncodilatador, né? Vai melhorar, né? Tenta, sei lá, se for algum agente de alergia, a gente retira ele daquele ambiente, aquele alérgeno e faz. Para mim, uma disfunção respiratória pode ser inúmeras causas. Por exemplo, a gente tem uma dor cervical, né, que pode estar pressionando ali um nervo frênico, que vai dar lá, né, na parte respiratória, no diafragma. Pode ser, por exemplo, uma toxicidade alimentar no fígado, que também está ao lado do diafragma e também pode causar uma disfunção respiratória, né? Pode ser, de repente, uma dor de musculatura, pode ser iliopsoas, por exemplo, que às vezes está numa disfunção lá no posterior do animal, atrás, né, no jeito que o animal pisa, dando uma tensão na musculatura de iliopsoas que também passa pelo diafragma. E pode ser também, de repente, uma disfunção na inervação que chega, né, no próprio pulmão. Pode ser uma infecção pulmonar, pode ser um leque gigantesco de coisas que a gente vai atrás disso. Claro que tem a parte emocional, mas o que, que acontece no emocional? Né? Uma série de disfunções endócrinas. E que, na verdade, aquela víscera ela só vai expressar porque é o fisiológico dela. Senão ela não expressaria. Por que que algumas disfunções vão dar no estômago, outras no fígado, outras no rim, outras na musculatura? Né? Porque a gente está no fisiológico e biológico dentro daquele órgão. Né? Então a gente tem uma visão, na verdade, completa e ampla, e deixando bem claro, eu não sou contra a alopatia. A gente tem que saber se essa alopatia ela vai ser simpaticotônica, de repente, e piorar um conflito onde eu já estou no aumento de cortisol ou não. Então, tem inúmeras possibilidades, mas olhando o animal numa visão um pouco mais ampla. E aí, como foi para você essa questão de entrar na medicina veterinária? O que que te motivou a escolher esse curso, né? E como é que foi para você essa caminhada dentro da graduação até chegar na área em que você está hoje? Porque a gente sabe que muitas vezes existe uma interação importante ali com questões da nossa vida pessoal, né? Às vezes vivências que a gente tem fora da instituição, e tem pessoas que conseguem ligar, né, uma situação na outra, né, e unir tudo isso para atuar profissionalmente. Então, como é que foi isso para você? Eu sonhava em ser amazona, né? Meu pai competia, a gente tinha aras, então eu cresci no meio dos bichos, principalmente no meio dos cavalos, né? E pensava em ser amazona. E aí, lá em 2003, eu fui competir na Europa. E quando eu cheguei na Europa, eu vi que o nível das competições era muito diferente do Brasil. E os cavalos, eles eram preparados para esse nível, eles eram realmente atletas. Em 2003, aqui não existia, né? Lá eles já tinham osteopata, já tinham quiroprata, já tinha alguém que ia olhar a musculatura para ver se estava igual do lado direito, do lado esquerdo, para dar um programa de exercício específico. Só que todo o lado bom disso, né? Eu fiquei maravilhada com tudo isso, mas também tinha o doping muito forte. E aí eu falei, nossa, existe doping em alto nível, porque para mim achava que era, né, aqui no Brasil que existia. Não, lá fora também existia. E aí eu voltei determinada, então, a estudar para isso. Então eu falei, eu quero ser igual aquele quiroprata, eu quero ser igual aquele osteopata, eu quero melhorar a condição do bicho saltando, né? Na época eu fazia salto. Bom, então eu fiz isso, voltei para o Brasil, né? Fiz a faculdade, me formei em veterinária e no último ano, já decidida que eu queria terapia manual, que o que eu conhecia lá fora era a quiropraxia e a osteopatia. Então já estava decidida para isso. Mas no último ano da minha faculdade, eu tive câncer. E aí, no começo, eu tratei com químio, rádio, cai cabelo, todas aquelas coisas, cirurgia e tal. Terminei a faculdade, fiquei boa também. Fui fazer o curso de quiro, foi a minha primeira terapia manual. 2 anos depois que eu tive o primeiro câncer, eu tive novamente. E aí eu decidi que eu não queria químio para o meu corpo, que eu não queria aquilo, que eu ia procurar terapias alternativas. E aí eu fui tratada com a microfisioterapia e a nova medicina germânica, que hoje é um curso também que eu também ministro sob o nome, né, de informação biointegrativa. E aí é aquela coisa, né? Se funcionou comigo, se deu certo, se por que não aplicar isso para os animais? E aí, na época, recém-formada, era um curso carésimo, assim, sei lá, mais de 30 mil da micro e tal. Não tinha dinheiro, mas já com isso na cabeça, eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro com a Quiro, e aí comecei a fazer as outras formações
e aí fiz micro, enfim, mas de lá para cá são 17 formações em terapias manuais, né? É bacana que, na verdade, você integrou bastante coisa, né, com base aí também na sua vida pessoal, que são situações bastante desafiadoras, né, mas é interessante como muitas vezes, e a gente tem esse histórico aqui, né, de outros médicos veterinários que a gente conversa, como existem algumas questões pessoais que acabam virando uma chave, às vezes, e mudando o profissional, inclusive. Né? Porque aí você percebe a importância daquela terapia ou como aquela abordagem pode ser um diferencial importante na nossa profissão, e aí você acaba trazendo isso e integrando na atuação na medicina veterinária. E é bem interessante porque Exato. são abordagens que são relativamente inovadoras e dentro de um mercado que o cavalo atleta às vezes não tem uma resistência tão grande, mas se a gente amplia para grandes animais, né, é um mercado de muitas pessoas que têm às vezes uma mentalidade um pouco mais fixa, né, uma coisa é uma forma de cuidar do animal que às vezes é um pouco complicada para o veterinário, né, conseguir ali promover alguma alteração, enfim. Então, como é que é essa questão, né? Você já tinha experiência internacional, você já tinha visto isso sendo aplicado lá fora, né? Mas como é que foi para você a introdução dessas técnicas aqui no Brasil? Foi assim, bem devagar, né? É o passo a passo de ter que explicar. Eu sempre aprendi que a gente tinha que explicar o que estava fazendo, até para tirar o misticismo por trás de cada terapia, né? Então, explicar muito bem o que estava fazendo, qual era o objetivo que eu queria chegar e mostrar resultado. É só assim que a gente cresce, tem que mostrar resultado. O cavalo que você estava atendendo ganhou, no dia seguinte você tinha mais 3, 4 ligações querendo saber o que que você tinha feito. E aí foi crescendo, foi indo. Mas até pouco tempo atrás, minha aceitação fora do país era muito maior, né, do que aqui. Eu falo que eu viajo para atender, né? Já fui para 33 países, já cobriu 5 continentes, mas lá fora eu sou muito mais conhecida do que aqui. Agora sei lá, faz uns 3, 4 anos que aqui deu um boom e as terapias todas começaram a crescer. Mas a própria quiropraxia, que é muita coisa física, né? Você tem que dar um ajuste, tem que fazer mecânico, uma força e tal. Também tinha que explicar o que, que ia acontecer mecanicamente, biologicamente, fisiologicamente e qual que era o resultado esperado. Mas foi cheio de desafios, também por ser mulher, né? Também a gente passa isso no meio do cavalo. É, Hoje tá mais diversificado, está mais fácil? Com certeza está mais fácil. Mas aquela primeira barreira demorou um pouco para ser quebrada, para chegar num bom status. Essa é uma questão que eu ia te perguntar também, né, sobre a questão de ser mulher no mercado de grandes animais, porque entre, por exemplo, eu me graduar, né, e os dias de hoje, a gente percebe que houve uma mudança importante no perfil até dos alunos da medicina veterinária. Então, na maioria dos cursos, a maior parte da turma é composta por mulheres. Então, a gente até brinca, né? Vai chegar uma hora que, na verdade, as pessoas não vão ter opção de não querer mulher para fazer certos trabalhos, porque não vai ter jeito, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que o número de mulheres na medicina veterinária é superior ao número de homens, mas em grandes animais a gente ainda encontra, às vezes, essas barreiras de preconceito, de achar que para mexer com animal de grande porte tem que ter uma força, né? E às vezes um conhecimento e uma vivência de campo que acabam se tornando barreiras na cabeça do próprio estudante. Então, eu já conversei com várias pessoas que vieram com o seguinte relato: eu queria trabalhar com grandes animais, mas como eu não tinha fazenda, como eu não andava a cavalo, eu achei que não ia ser um mercado para mim, que eu não conseguiria, né, entrar nesse tipo de trabalho e acabou desistindo, acabou enveredando por outras áreas da profissão. Então, é bem interessante, né, a gente trazer que, assim, isso ainda acontece um pouco hoje em dia, né? Mas acho que é o que Ainda você... acontece, muito menos assim, são 13 anos fazendo terapia manual. Eu acho que mudou bastante, mas ainda acontece. E outra coisa que acontece, né, além disso, um homem é muito mais fácil de se arrumar, né? Ele coloca uma camisa, calça jeans normal. Aí vai você, mulher, coloca uma camisa e uma calça jeans, fala, pô, sapatão, olha lá, né, parece homem. Né? Aí você se arruma um pouquinho mais, você põe o decote, tá querendo se mostrar. Então, fica também num peso ali, num lugar difícil de você se portar, mas você não pode ser muito legal, porque às vezes as pessoas confundem o que é ser muito legal, né? Não pode fazer muitas brincadeiras, então você tem que ficar ali, manter uma certa
relação de amizade, mas com distância, né? Eu falo isso porque a gente acaba trabalhando com muitos tratadores, né? Não só pessoas mais informadas, mas também pessoas que às vezes passam a noite ali no boteco bebendo, né? Não dá para generalizar, claro que não são todos, né? Mas acontecem muitas situações, né? Doutora, né? Quer saber se tem namorado, se não tem, né? Sabe, de ficar próximo, segurando o cavalo, você fala, dá só um passeio, não precisa segurar tão aqui, né? Acontece algumas situações, graças a Deus não é todo dia, mas ainda tem sim um pequeno preconceito. São barreiras que a gente ainda precisa enfrentar, né? É importante ter até um aparato psíquico, né, para você lidar com essas situações e conseguir ir levando, porque se você também for desistindo a cada situação, lógico que não estou falando de uma situação mais extrema, mas cada situação desagradável, que a pessoa de repente falou alguma coisa inconveniente, ou que a pessoa se aproximou demais ali, você também acaba, né, tendo dificuldade em manter o seu trabalho, Ah, né? não, tem que relevar. Tem coisas que a gente tem que fingir que não escutou, fingir de surdo, porque se você for dar uma resposta, fica pior, né? Então finge que não escutou, muda de assunto, mas realmente passa por cima, leva na brincadeira, né? Conta para as amigas rindo depois, porque É o famoso não. finge demência, né? Ah, Exato, vamos fingir que eu não ouvi. É melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Aquela exato. coisa. E Celina, pensando na questão de você ter cursado a medicina veterinária e a gente saber que para algumas dessas terapias, necessariamente tem que ser um médico veterinário a realizar, porque a maioria delas elas acabam Todas. sendo No usadas em Brasil, sim, humanos por também, né? normativa. No Brasil, sim, por normativa. Uhum. Fora do Brasil, não. O que muitas vezes para mim é uma grande decepção, porque eu acabo fazendo muito curso fora, né? E você vê que falta anatomia, que falta. Eu acho que a gente aqui no Brasil dá muito valor para gringo. E a hora que você chega lá num curso assim que, por exemplo, desisti do meu curso de osteopatia nos Estados Unidos, né? Eram 8 módulos, eu parei no quinto módulo por uma resposta do professor. A gente estava contando as vértebras, ele falando o que significava cada vértebra, a ligação que ela tinha com o resto do corpo e tal. E aí eu vi que ele contou o número de vértebras erradas. E aí eu levantei a mão e falei, professor, eu preciso estar exatamente no ponto sobre a vértebra, porque eu trabalho com terapias, tipo a sutil, a micro, que se você tiver ali mais ou menos aproximado, vai acontecer. Eu era a única brasileira, né? E ele tirou sarro e falou assim: você vai estudar anatomia o resto da sua vida e pode começar agora. Aí eu esperei acabar a aula, falei, professor, vamos contar a vértebra comigo. Ali você estava em T9, não em T8, né? Então muda todo a simbiologia, muda todo o seu diagnóstico e tal. E ele ficou bravo com isso, e aí a partir daí ele começou a me ignorar, começou a mudar, né? Então, tem que ser veterinário, eu assim apoio veementemente, porque eu sinto que faz diferença, faz muita diferença, principalmente lá fora, que as pessoas muitas vezes vêm da terapia humana, né, ou de ser fisioterapeuta, ou de já ser um quiroprático, ou de já ser um osteopata humano, e aplicar para os animais, para mim, muda completamente. Era exatamente isso que eu queria te perguntar, porque assim, hoje em dia, com o advento principalmente do Instagram, né, a gente vê muito vídeo rodando por aí, a maioria deles vídeos importados, né, de pessoas lá fora fazendo práticas. E aí eu vi aqueles vídeos, né, o cara instalando cachorro à torta e à direito. E aí tem essa questão, né, da diferença de necessidade de ter um curso superior na área ou não, dependendo do país que você está, e quais são as implicações disso para o tipo de tratamento que você está implementando ali, porque no final das contas você tem que se responsabilizar por aquele resultado também. E se você tem uma base anatômica, Exato. fisiológica, aquele combo básico da medicina veterinária, bem feito, né, bem fundamentado, com estrutura, você tem muito mais condição de perceber que eventualmente tem coisa ali que podem não ter um resultado tão bom assim, né? E como lidar com as desventuras ali da sua abordagem. Então, Exato. Não, e assim, conta eu aí que já recebi botou a mão esses no rosto. vídeos 20 mil vezes. Não, é assim, se você olhar o Instagram dele, antes dos vídeos chegar no Brasil, ele não tinha todo esse sucesso. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores, sendo que 800 mil são brasileiros.
E aí você pega um vídeo de um, não estou falando de mim, mas eu tenho colegas maravilhosos, quiropratas, que fazem trabalhos fantásticos por aqui no Brasil. E por que que não tem essa divulgação? Porque não tem um barulho feito por, né, mecanicamente atrás? Porque, desculpa, se você pegar o barulho, tem vídeo de cobra e de cachorro. O barulho da cobra ser exatamente igual ao do cachorro, não pode ser, né? Tem alguma coisa errada. A gente sabe que o estalido, né, não é comum acontecer nos animais. E aí você vê a postura que anatomicamente não encaixaria, a faceta articular não deslizaria. Você fala, meu Deus, onde que tá indo? Mas eu recebi 1 milhão de vezes do vídeo, acho que, né? E brasileiro foi o que eu falei, tem a cultura de falar o que está fora é melhor, né? Infelizmente, mas faz muita diferença, gente. Olha, dá valor para o veterinário que estudou, porque faz uma diferença tremenda. Até para pensar no geral, sabe, assim, em um exercício complementar, em estilo de vida, em suplemento, né? Às vezes entrar com medicamento. Então, eu acho que integra, que faz muita diferença. Tem que ser veterinário. Isso, parabéns para o Brasil, né, que é assim. Embora a gente não tenha muita fiscalização, porque eu conheço várias pessoas humanas, humanos que fazem animais, e tem vezes que as pessoas falam, eu faço mesmo, né? A gente sabe que tem pessoas que vão para fora, aprende a fazer uma massagem fora do Brasil e volta para cá fazendo. E tem pessoas que já me falaram que aprenderam através de YouTube e sai fazendo sem informação nenhuma. E aí, infelizmente, o CRMV, né, que protegeria a gente, né, com lei de que só o veterinário pode fazer, nessas horas não pode autuar. Então, é um ponto muito positivo para o Brasil, mas infelizmente também tem denúncias por aí à torta e à direita e ninguém toma uma providência. Acaba sendo bem complicado, né? Porque esses vídeos circulam muito, a gente, como professor, recebe, vira e mexe. Professora, o que que é isso? Professora, o que que essa pessoa está fazendo? O que que está acontecendo? E a gente recebe vídeo de coisas atrozes também, assim. Em pequenos animais acontece, em grandes animais é numa escala muito maior, né? Da gente ter os famosos práticos fazendo procedimentos. E a gente também tem uma outra questão Exato. importante, que é o proprietário, que é médico humano, que é uma outra categoria de pessoa que muitas vezes tem essa questão de achar que tem um conhecimento ali que pode transpor isso para o animal, como se não houvesse diferenças mega relevantes, né, entre as diferentes espécies. Então, às vezes, para o veterinário acaba sendo uma situação complicada de lidar, né? E aí a gente Exato. tem essas particularidades do Brasil, que existe essa questão da dimensão que toma, né, um vídeo que circula e geralmente com indicações e procedimentos muito errados, né, que podem ter assim consequências desastrosas e às vezes são aquele famoso fakezão, né, que aquilo ali não tem como ser feito daquela maneira, mas a maioria das pessoas não tem o critério para saber a diferença entre uma coisa e outra. E aí me preocupa muito, Exato. né, a falta dessas referências que são realmente de pessoas importantes que às vezes não têm uma projeção tão grande no Instagram, não tem milhões de seguidores, mas são profissionais extremamente qualificados, enquanto aquela pessoa que posta imagens chocantes, né, procedimentos às vezes sem nenhuma base, mas que, nossa, lá, arrancou um pedaço, né, fez a cirurgia, fez uma incisão, amputou o útero, fez alguma coisa assim bem escabrosa. Nossa, que coisa maravilhosa, gente, divulga que esse cara é bom. Né? Então, o estudante eu acho que é uma das classes mais sensíveis a esse tipo de informação errada que circula, e o perigo do que você falou, né? A pessoa fazer um cursinho do YouTube, né? Comprar um negócio lá que não tem nenhum procedimento prático, a pessoa não tem uma base teórica para fazer aquilo ali, e no final das contas achar que é tipo trocar uma torneira, né? Tutorial de como trocar uma torneira. Ah, vi no YouTube e vou fazer, porque se errar não vou matar ninguém. Ah, tutorial para desculpa, instalar o animal, né? Que às vezes é como as pessoas veem. Ah, vi ali no YouTube, vou fazer também, porque, né? Você acha que o animal vai ser aleijado? Acho que não. Então, assim, é bem complicado isso pra gente, né? Como médico veterinário. Exato. E na verdade, falando daquilo, ela é tão segura que precisa ser tão ruim para lesionar um bicho que muitas vezes até essas pessoas têm algum sucesso, né? Não vou falar que em todos os casos e tudo, mas às vezes você fala, nossa, né? De alguma maneira foi efetivo.
Mas você não sabe se foi efetivo no ajuste, você não sabe se foi efetivo no puxão que deu, você não sabe o que que estava, qual que era o problema, porque você começa a dar puxão e a dar tranco em todo o animal, e alguma coisa fez efeito, você não sabe falar um diagnóstico preciso, você não sabe falar um nada, né? Não, é triste de ver. É, é triste, né? Você pode falar que como professora e como é, acaba sendo. Mas também a gente tem assim algumas categorias, tá? Como professora de quiropraxia, eu posso falar que tem alunos que, não só do meu curso, mas de outros cursos, que acabam não passando em prova e fala, eu sou veterinário, eu posso tocar animal e sai fazendo, e sai divulgando, né? Então também existe isso. E a gente tem os profissionais que estão aí lutando para ir bem. Agora, hoje em dia é muito perigoso o Instagram, né? Como você falou. Eu vivo recebendo puxão de orelha para fazer um Instagram melhor. Eu tô falando de mim mesmo. Para fazer um Instagram melhor. Gente, não dá tempo, porque eu tô tão envolvida no caso que eu esqueço de tirar foto. Quando eu vou ver que, nossa, foi um caso legal para relatar alguma coisa, eu não tirei foto no começo, né? Eu pulei. Porque a gente está tão realmente envolvida ali com o dia a dia, com querer fazer o melhor e prestar atenção, né? Nosso maior presente é prestar atenção no animal, a gente está lá para isso que às vezes acaba passando batido. Se não tiver um estagiário junto que esteja a fim de tirar uma foto, fazer um vídeo, a gente acaba passando sem foto. E às vezes a pessoa que está com pouco trabalho, que tem o tempo de ficar editando, pensar num Instagram, numa coisa, às vezes acaba se destacando, né, por se fazer uma coisa bonita. Sim, eu já. Uma vez eu ouvi isso, foi uma coisa que me preocupou bastante, assim. Um aluno. Eles estavam organizando um evento, né? E aí a fala dele me chamou muita atenção, porque ele falou assim: eu falei, como é que vocês buscam os profissionais que vocês vão convidar para dar palestra, né? Como é que é o critério que vocês usam? Porque às vezes as pessoas não frequentam, por exemplo, um evento acadêmico, não vai num congresso. Como é que você sabe que é o cara de referência, que é uma pessoa bacana? Aí ele me falou assim: eu entro no Instagram, se tiver mais de 10 mil seguidores, eu já sei que o cara é bom. Aí aquilo, E eu sou ruim. ficou uma Nesse critério eu sou ampulheta. ruim. Ficou uma ampulheta rodando na minha cabeça, pensando assim, gente, mas às vezes a pessoa é muito boa em se vender, em mostrar algo, mas na prática aquilo não corresponde. Então, assim, como é que você consegue botar um filtro real ali, né, do que a pessoa precisa levar em consideração para encontrar um profissional qualificado? Porque não é esse o critério. Né? Não é quantas É, pessoas te seguem. Até porque, geralmente, as pessoas que têm mais seguidores são aquelas que mostram exatamente o que o conselho proíbe que a gente exiba antes e depois, exatamente. né? Procedimento, às vezes explicando um procedimento clínico ou cirúrgico que é de atribuição exclusiva do médico veterinário. E aí faz com que uma pessoa leiga que está lá assistindo se sinta autorizada a pegar e fazer aquilo também no animal. E aí depois a gente fica reclamando, nossa, mas o cara é exercício legal da profissão. Sim, mas quem foi que foi lá fazer um vídeo ensinando como é que era o procedimento? Então, assim, isso acaba sendo bem complicado, né? Mas enfim, Exato. não é a E vida na todo minha mundo. área, acaba sendo a pessoa que coloca o animal reclamando da terapia, que é a minoria, né? Você tentou dar um ajuste, o cavalo foi lá e deu um coice. Aí você teve que sair pulando da caixa rápido, né? É, mostra essas coisas, você fala assim, meu Deus, né? Mas é uma coisa legal, eles gostam de quiro, né? Um caso ou outro, às vezes o animal está muito dolorido, ele já tem medo de uma manipulação porque já não foi, né, uma doma muito bem feita ou por algum motivo. Mas normalmente é isso, né? É o cavalo que está tentando te morder e você tá ali com cara de paisagem, né, fugindo. Enfim, é isso. E aí, Celina, você trabalha geralmente com animais de alta performance, né? Animais atletas, mas você atende outras categorias de animal também? Ou geralmente não tem muito uma procura do proprietário para esse tipo de terapia em animais de outras categorias? Como é que é na sua rotina isso? Eu atendo eu mudei para São Paulo faz 3 meses para abrir um instituto de recuperação, de reabilitação e fisioterapia veterinária para pequenos animais, né? Então, mas é um local voltado só para isso, sem a parte clínica, né? Só para a parte de reabilitação. Eu atendo, né? Grande maioria é cavalos de alto desempenho, porque acabei ficando famosa e você vai vendo sempre as mesmas pessoas, elas acabam te chamando. Mas eu gosto muito de pequenos animais. Hoje a minha agenda é um dia por semana fechado só para pequenos animais.
E aí eu espero que com esse local agora que a gente inaugura agora em dezembro, que equipare um pouquinho mais, que eu vá migrando um pouquinho mais para pequenos animais. Mas o bom de trabalhar com terapia manual é que você está pronto em qualquer lugar do mundo. Né? Eu falei, já atendi búfalo em viagem, já atendi em 3 países, já atendi camelo, né, dromedário, né? Eu já atendi né, dromedário na Cisjordânia, né? Atendi em Dubai, já atendi no Egito. Então, tem alguns poucos outros animais, né? Aparece algum silvestre, mas é um caso muito específico de alguém que conhece, que sabe, né? Mas o carro-chefe é com certeza cavalos de alto desempenho, né? Até porque, por conta das Olimpíadas, né? Já fui para as 2 últimas, os 2 últimos mundiais, então acaba sendo o carro-chefe mesmo. E aí, dentro das indicações principais que você tem para aplicar essas diferentes técnicas, porque a gente sabe que você não vai fazer todas elas em todos os animais, né? Então, o que que você tem Não. de rotina, assim, que o pessoal geralmente que gosta dessa área fica muito curioso e a gente sabe que na clínica geral, né, na clínica mais cartesiana que a gente aprende na faculdade, a gente sabe que tem aqueles casos que se repetem bastante. Né? Então, a gente sempre brinca, né, que o que é comum é muito comum e existem algumas coisas que são super raras de acontecer. E a gente tem ali que ter um preparo, pelo menos uma base, eu saber até quem consultar na hora que a gente está no aperto ali, né, lidando com uma coisa que a gente nunca viu antes. Na sua rotina, como é que funciona isso, né, nesse tipo de abordagem? Principalmente para grandes animais, parte biomecânica, né? E aí o resto acaba sendo achado. Achado no sentido de, nossa, tô fazendo a biomecânica e aí sempre aquela vértebra que tem inervação que vai para o fígado sempre tem uma restrição e aí eu começo a fuçar o fígado em outras técnicas e acho alguma coisa, né? Ou no meio da sessão, o animal com DPOC acaba desencadeando uma crise, aí você muda o seu atendimento então para aquele foco. Mas biomecânica sempre, quer melhorar desempenho esportivo. Isso é. E aí, assim, não tenho o que falar, né? Mas é tudo, o animal inteiro, mas dentro da biomecânica. Para pequenos animais, é muito comum incontinência urinária e problemas dermatológicos, né? Até pela parte emocional, que está muito ligado à parte de pele, do emocional. Mas acaba sendo assim, em alguns casos, que eu sou aquela última opção. Então, cavalo com câncer, problemas respiratórios, de pele, comportamental, acabo sendo a última opção, e aí se fala, ah, faz uma mágica, né? E aí eu acabo usando as outras terapias, a microfísio, mais terapias que também vão trabalhar pela parte de face, pela parte emocional, mas é isso. Em pequenos animais também, bastante câncer, mas incontinência e problemas dermatológicos, acho que são o auge. Aqueles problemas mais crônicos e mais desafiadores, né? Mais difíceis de ter um bom resultado, assim, quando a gente tem a expectativa de ter um resultado também, né? Exatamente, já deu corticoide, dá com pau, não tá mais fazendo efeito, aí chama por uma alternativa. Agora, você percebe alguma diferença, assim? Porque eu entrevistei a Lucine Janiak, que trabalha também com microfisioterapia, com Sensacional. osteopatia, Aham. e aí a gente fez cursos juntas, né, da medicina veterinária sistêmica, e a gente percebe, eu como pessoa que lido com grandes animais, a gente percebe que tem uma forma de lidar bem diferente, a gente até chama por outro nome, né? Tutores dos pequenos animais e proprietários dos grandes animais. E nos pequenos animais, a gente sabe da importância da interação emocional desse animal com aquele núcleo familiar. E as interferências que isso pode ter na manifestação de doença no animal, em alterações comportamentais. Em cavalo, você percebe isso também? Também, também. Só que aí a gente tem que lembrar que às vezes não é com o proprietário, às vezes ele está no meio do tratador que convive com ele o tempo todo, então, ou inserido com os outros animais, né? Porque ele acaba vivendo em bando dentro da cocheira, né? Ele não tem a opção de escolher quem vai ficar do lado dele, coisa que na natureza, se ele não gosta desse animal que chega, mesmo no bando, ele murcha a orelha, ele sai, ele briga. E na baia a gente confinou ele para ele ficar naquele bando, naquela energia de todos os animais que estão ao redor. Então existe assim muito,
né? Mas tem que pensar além do proprietário. Normalmente eles pegam das pessoas que convivem mais, que é o tratador que está ali no dia a dia lidando com ele. E você percebe alguma resistência, assim, nesse meio, quando você vai falar dessas questões emocionais? Porque, assim, eu já conversei com muitos médicos veterinários e a gente acaba, às vezes, tendo uma visão um pouco diferente daquela clínica mais clássica, né? Então, a gente entende que os animais têm emoções e têm padrões de comportamento e têm uma série de necessidades que a gente não consegue atender da maneira como a gente lida com eles depois da domesticação e do direcionamento para um determinado uso, né? Mas em pequenos animais, como o animal virou membro da família, ai, meu filho, né? Tem toda aquela interação que a gente percebe muito bem. A gente sabe que você trazer essas informações de que, ah, não, esse animal tem um desequilíbrio emocional, às vezes pode ser algum trauma que ele sofreu, alguma questão lá na doma, né? Se você fala de um animal de grande porte, às vezes, para uma pessoa que lida com grandes animais, existe uma resistência um pouco maior a encarar isso de uma maneira natural, né? Aquele ser senciente que tem emoções, que tem medos, que tem frustrações, como a gente tem, mas que às vezes a gente não consegue se relacionar, né? Então, eu conversei, por exemplo, com o Marcelo Cecim, que trabalha com comportamento de vaca. Eu falei, gente, é incrível a informação que ele traz, né? Da gente pensar, gente, a vaca, né? Ela tem bom humor, mau humor, ela tem níveis hierárquicos dentro de um rebanho. É. Então, tem uma série de coisas que a gente ignorou durante muito tempo e que hoje, quando a gente olha, a gente consegue relacionar muito com como é a dinâmica entre pessoas, né? Porque nós, seres humanos, também temos essas questões. Só que a gente tem dificuldade em traduzir isso para um animal de grande porte, para um animal de produção. Então, você percebe que tem um pouco dessa resistência, assim, eu não diria aceitar, assim, mas a falar, não, realmente, pode ser um fator importante isso daqui. Talvez eu tenha que olhar para o emocional desse animal também. É, já teve, mas eu tento sempre passar muito para o fisiológico, né? Ou por que que ele está, sei lá, com uma alteração no sono, o que que isso pode causar, quais as glândulas cerebrais que vão ser atingidas, quais os hormônios que vão alterar a produção, e aí tentar trazer esse sentimento, né, do animal, por que que ele está sempre cansado, sei lá, pode ser por uma privação de sono, por que que isso pode desregular, mas eu sempre tento jogar para o fisiológico do órgão. Até mesmo quando, sei lá, eu encontro, sei lá, fala um órgão aí, vai, o intestino, né? Vamos falar, olha, o intestino, né? Eu posso falar que é uma carência? É uma carência, mas por que que é uma carência? Porque o órgão que vai absorver, se ele estiver lá na primeira parte, né, do intestino, no delgado, ele vai tentar absorver todo o conteúdo, tudo que ele pega para ele. Então, tentar trazer isso para o fisiológico, acho que dá um olhar diferente para eles aceitarem, né? E acontece muito, por exemplo, teve um cavalo que, antes de ir para o PAN, eu atendi ele, e aí eu atendi ele uma semana antes. E aí eu falei para o veterinário clínico, né? Falei, olha, esse animal, né? Tô sentindo aqui o fígado e baço, né? Será que não vai entrar uma babésia, né? Não vai baixar a imunidade dele e tal? E aí o veterinário falou assim, Céu, esse cavalo tá tinindo, tá no melhor momento da carreira dele, tá fantástico, né? Tá tudo certo. Isso foi num sábado e o cavalo ia embarcar no outro sábado. Na quarta-feira ele me ligou, falou: "Ô, boca que você tem, o cavalo apareceu com os pés inchados, eu tô fazendo exame, acho que é uma babese e tal." E aí, esse veterinário, eu expliquei, falei: olha, a gente pegou órgãos, né, de imunidade, a gente está falando sobre fígado, onde se aloja, onde, né? Então eu tentei trazer para ele. E hoje em dia ele fala assim: atende, faz o que você quiser. Se você achar alguma coisa que você acha que tem que me falar, me fala. Se for tudo normal, eu não precisar tomar atitude nenhuma, nem me fala. Só faz. Então acontece essas coisas, né? Assim, não é mais uma barreira hoje em dia, porque eu tento trazer muito para o fisiológico, explicar o porquê que eu estou achando que é aquilo, né? Não só soltar uma informação do tipo, olha, esse animal vai ficar doente, né? Não é ninguém que está me falando aqui na minha orelha, não estou vendo espírito, nada disso. É fisiologicamente o porquê que eu estou sentindo isso. Mas acontece disso, faz aí o que você acha, suas bruxarias, e aí depois você me conta o resultado, né? E foi o que você falou, né, sobre trazer a informação bem embasada para não trazer aquela aura de misticismo para uma abordagem que as pessoas não estão tão acostumadas muitas vezes, né? Então você traz às vezes uma Exatamente. informação, né, ó, estou percebendo aqui que tem uma tendência, né, existe uma possibilidade de algo acontecer. Mas como
subclínico, digamos assim, né? É antes do animal ter, opa, desculpa, ter qualquer manifestação mais específica, fica nesse, nossa, o que será que ela viu? Ela percebeu aqui uma energia, uma aura, uma cor diferente, brilhou uma luz aqui. Então é bacana trazer isso. É a medicina germânica que E traz. é baseado muito, né? Assim, depois que eu encontro os órgãos, eu vou testar a mobilidade de cada órgão, né? Falando em órgão. E aí eu trago o fisiológico do órgão para o que ele está sentindo, né? Então, por que que o fígado tem a ver com alimentação, né? Porque o fígado é o celeiro do corpo, ele vai transformar toda a comida ali em glicogênio para mandar para a musculatura, né? Então, se esse animal está passando fome, ele vai ter uma alteração no fígado. Se esse animal teve uma toxicidade alimentar, ele vai ter uma alteração no fígado. E aí, quando eu passo a sentir o movimento do fígado, as pessoas falam assim, mas como é que você consegue sentir movimento, né? Eu falo, bom, do mesmo jeito que são pessoas treinadas para sentir o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório, eu sou treinada para sentir ritmos menores. Ah, mas não é possível que se move. Eu falo, gente, engenheiro tem que calcular o movimento da ponte. Uma coisa que é matéria e ela dilata e contrai. Todos os nossos órgãos têm um momento de dilatação e contração. Por que que é difícil entender que dentro de um organismo vivo tem movimento e se o engenheiro tem que calcular o movimento de uma ponte, né? Aí as pessoas param e falam, nossa, é mesmo. Eu falo, tá vendo? Tudo na vida tem movimento. Se parou o movimento, né, eu posso ter uma alteração. Sim. A medicina germânica que traz essas correlações assim entre o emocional e a manifestação dos órgãos, mais dessas terapias que Isso. você usa. Baseado nas 5 leis biológicas, isso mesmo. Essa eu não conheço muito, não. Essa eu já ouvi falar várias vezes, mas eu não conheço muito sobre, assim. Mas é interessante trazer essas abordagens, e aí, como você utiliza terapias manuais, que, né, como o próprio nome diz, são bem sutis, o que que você percebe que são características pessoais suas que já, de repente, te ajudam nesse tipo de abordagem? Porque é uma questão que eu costumo trazer aqui nos papos, né? A gente sabe que às vezes a pessoa já vem com toda uma bagagem, às vezes até de uma habilidade que ela já tinha antes da graduação, por exemplo, e a maioria de nós, quando entra no curso de medicina veterinária, deixa tudo aquilo na gaveta do que eu era antes de ser estudante e acha que você tem que reaprender, né, de uma forma que é a forma que todo mundo aprende. E às vezes a gente abafa essas habilidades, né, esses recursos que a gente poderia utilizar, inclusive para encontrar uma área que tem a ver com a gente na profissão, e fica tentando ali se encaixar naquelas caixinhas que a gente vê durante as disciplinas, né, naquela abordagem ali mais clássica. Então, o que que você percebe que é interessante ter, em termos até de habilidade mesmo, manual, né, para trabalhar nessa área? Eu não acho assim nada específico, mas a gente tem que ter atenção àquilo que a gente está fazendo, né? Eu falo que meu telefone fica desligado, mas ele fica desligado mesmo. Você pode morrer. Se tiver emergência, minha família não me liga, porque eu não vou atender. Então, enquanto eu estou atendendo, minha atenção é o tempo todo para aquele animal. O tempo todo eu estou prestando atenção se ele está com alguma alteração tentando mostrar dor, se ele fez algum movimento diferente da biomecânica normal, se a descarga de peso não está certa, se a respiração está alterada, né? Se o olhar não está vivo, coisinhas que a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção. Ah, eu passei a mão nesse ponto, ele teve uma reação diferente dos demais, compara um lado com o outro. E para mim o mais importante é estar atento. Nesse momento, eu sou inteiramente do animal. Se eu tiver, as pessoas sabem, normalmente hoje, meu atendimento dura 1 hora, eu consigo já ter na cabeça mais ou menos o quanto é 1 hora. Então eu nem olho o celular para nada. Mas se eu tiver, assim, tem que atender esse animal em 20 minutos, eu vou colocar despertador no meu telefone. Durante 20 minutos eu vou fazer o meu melhor, sem importar do tipo, se eu só mexer nessa pequena partinha do animal, não importa, vai ser aquilo. Mas sem estar preocupada, meu Deus, será que já deu 20 minutos? Será que não vai dar? Será que, sei lá, o quê? A atenção para mim, assim, na terapia manual é estar presente. Eu acho que não tem assim grandes habilidades, é ficar em silêncio e prestar atenção, tá ali o tempo todo. E é, na realidade, uma dificuldade grande que a gente tem hoje em dia, né? É o estado de presença, é aquela coisa do mindfulness, né? Eu estou ali naquele momento presente, prestando atenção no que está acontecendo lá. E não preocupada com o próximo lugar que eu tenho que ir, com a conta que eu tenho que pagar, com o mercado que eu tenho que passar depois que eu sair daqui. Então, assim, a gente
tem essa questão, né, de uma sobrecarga mental muito grande, até pelo próprio celular, pela quantidade de informação que a gente tem acesso e tal, fica tudo meio, né, perturbado ali. E é importante, então, a pessoa realmente ter essa habilidade de se dedicar e estar atenta ao que ela está fazendo naquele momento, né? Não é algo que dá para você fazer ali sem estar muito atento, até porque às vezes a mudança que o animal vai manifestar é bem sutil, né? É bem discreta. Então você tem que estar prestando atenção exatamente nisso. isso. Para mim é isso, é prestar atenção nos mínimos detalhes e estar ali 100% presente. Telefone para mim é desligado durante o dia. Você fala, você não me respondeu, mas não vou responder nunca, entendeu? Durante o dia, não. Se eu estiver atendendo, não. E aí você acha que você oferece cursos de formação, né, nessas áreas? Isso, a gente tem um instituto, né, desde 2020, desde 2018, na verdade, eu venho para o Brasil, eu ainda morava fora, morava na Europa, mas vinha para o Brasil para dar curso. E depois, em 2020, durante a pandemia, a gente abriu um instituto, que agora se mudou para São Paulo, e a gente oferece formações. Sim. E aí, como é que você percebe essa questão do curso de formação? Dá para fazer durante a graduação? É melhor terminar a graduação e fazer? É melhor ter uma vivência, né, em áreas mais abrangentes ali, e depois direcionar para essa área? Porque, assim, dependendo da área que o aluno quiser atuar, tem situações que, assim, por exemplo, acupuntura, né, que você vai fazer um raciocínio totalmente diferente daquilo que a gente aprende durante a graduação, né? Você vai pensar com uma outra abordagem. Tem pessoas que, às vezes, durante a graduação já começam a fazer um curso de formação e aí já se formam, pegam lá o diploma, tendo uma bagagem ali para poder começar a trabalhar na área. Como é que você percebe isso na sua área de trabalho? Todos os cursos que a gente oferece, na verdade, a gente só aceita pessoas que já estão no último semestre, né, para se formar no nosso curso junto com a graduação. Eu acho fantástico, porque a pessoa vem crua, né? Não vem com vícios de que eu fiz assim e deu certo, aí quer mudar a técnica no meio, não. A única coisa que a gente presta atenção é a gente faz algumas perguntas, alguns questionamentos para saber o quanto essa pessoa aguenta a terapia manual, né? Porque é muito diferente um atendimento de fisioterapia mesmo, com aparelhos, que às vezes você pega um laser que você vai ficar 1 minuto, 2 minutos ali no ponto, e você acabou a sessão, e uma terapia manual que você vai ficar 40 minutos com a mão no animal, 1 hora com a mão no animal. Então a gente é, acaba fazendo uma pequena entrevista quando a pessoa quer se inscrever, né? Perguntando qual que é o seu objetivo, o que que você faz, como é que você é, para tentar direcionar, porque às vezes chega uma pessoa que não é nada zen. Putz, na terapia sutil ela tem que ficar 40 minutos, 1 hora para ela ter um bom resultado. E na quiropraxia, por exemplo, em 15 minutos ela resolve o problema, né? E aí a gente vai tentando direcionar essa pessoa para o curso que ela vai. E aí uma coisa que normalmente a gente não deixa a pessoa se inscrever em mais de um curso ao mesmo tempo, que seja completamente diferente à mão. Por exemplo, um curso de quiropraxia e um curso de terapia sutil, o trabalho é complementar, mas a pegada, sentir a mão é completamente diferente. Né? Uma eu vou trabalhar a 5 gramas de pressão e a outra eu vou ter que colocar uma pressão mecânica para ter um deslocamento de pele, né? De osso, de tudo. Então, a gente presta atenção nisso para a pessoa não fazer o mesmo curso, não confundir às vezes a cabeça. Então, pega bem uma área e depois é para outra. Agora, por exemplo, se você me falar que vai fazer uma terapia sutil e uma microfísio, que a pegada da mão é muito parecida, maravilha, você não vai se embolar, vai ser tranquilo. Mas tem pequenas questões, porque por mais que seja terapia manual, eu falar base, a pessoa durante a faculdade às vezes liga para a gente e fala assim: olha, vai estudando fisiologia, vai estudando biomecânica, anatomia funcional é fantástico, né? Porque a hora que você chegar, você sabe o que fazer com aquela informação. Porque você fala, mas você sabe fazer várias terapias manuais? É porque eu desenvolvi isso. Eu sei o que que é o natural, sei todas as origens e inserções musculares, aonde sai cada inervação. Você tem a base, né? Se eu achar uma linha de força miofuncional com disfunção na sutil, eu sei aonde que eu vou achar a compensação dela. E aí eu posso, de repente, escolher uma outra terapia para soltar. Mas eu só sei aonde tem a compensação porque a gente sabe a origem do músculo, né? O que que a face está fazendo naquele lugar, para qual que é a origem dela, qual que é a inserção, se tem um direcionamento ou não. Então,
tendo uma base boa, terapia manual é um campo fantástico. Agora, não adianta achar que é receita de bolo. Não dá para decorar a dose que não vai ser igual para todo mundo, né? As restrições não serão iguais, as compensações também não. Então tem que vir realmente querendo fazer, querendo pôr a mão na massa. E aí, na média, quanto tempo de curso para a pessoa ter uma formação e aí ela poder começar a atuar na área? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Ah. Belezinha. Depois a gente coloca o contato lá do seu instituto na descrição do vídeo para o pessoal, né, que tiver interesse ter acesso Legal, isso também. aí. E aí a gente já divulga, porque é bem interessante, assim, e aquela questão que a gente estava conversando, né? Às vezes a gente tem profissionais maravilhosos no mercado que tem essa questão, não, mas não tem um Instagram com 1 milhão de pessoas. E aí, né, fica essa restrição aí que não faz muito sentido. Exatamente. Tem cursos que eu falo que se eu abrir em inglês, que as pessoas ficam pedindo de fora, né? Então tem pessoas da Holanda, Nova Zelândia, que fala, pelo amor de Deus, abre. Aí eu falo, meu inglês nem é tão ruim, nem é tão bom, não dá para dar um curso. Não, mas eu entendo. Eu falo, gente, eu não abro inglês. Né? Por quê? Hoje eu viajo para fora, né? Por que que o pessoal da Nova Zelândia paga para eu ir? Porque eu tenho um grande diferencial. Se eu der curso lá dentro, talvez eles não queiram mais arcar com o custo de passagem, de hospedagem, de deslocamento, de mais pagar. Né? É, agora, aqui no Brasil, né, tem muito animal para a gente tratar. E quanto mais gente boa no mercado, melhor é para todo mundo. Né? Então, porque se uma pessoa recebe uma sessão legal no animal dela, ela vai indicar para o primo, ou ela vai ganhar uma prova e os outros colocados também vão querer. E aí, nesse outro primo que mora numa cidade distante, eu não dou conta de atender, eu vou indicar um colega, o outro colega vai fazer, esse outro cara tem um amigo que já está com a agenda cheia, então vai indicar outro. Então, todo mundo fazendo bem, o Brasil cresce. É bom para todo mundo. Uma pessoa que queima a técnica fala: Nossa, soube de um animal que morreu depois de um atendimento. Isso é péssimo para todo mundo, porque queima, aí o meu cliente vai ficar com medo daquela técnica, o outro também fica. Então, se todo mundo se formar, não falo só no meu curso, mas tem cursos maravilhosos, se todo mundo se formar e fizer um bom atendimento, todo mundo cresce. Né? É bom para todo mundo. E aí é bem bacana, você já teve, né, no mundo inteiro tratando animais aí com as técnicas. Então, é bem bacana porque também abre uma perspectiva. A gente tem bastante aluno que tem interesse, né, numa atuação internacional e em cursos de formação e às vezes numa experiência em outros países, porque tem gente que realmente tem essa perspectiva, né, de repente, eu queria morar fora do país, eu queria ter uma oportunidade lá fora. Então, é mais uma área em que é possível atuar. E aí você tinha comentado Exato. sobre em outros países não haver essa necessidade de ser médico veterinário para trabalhar nessa área. Então, como é que é, É, sei lá, porque, assim, né, lógico que vai ter uma variação muito grande, porque são 30 e não sei quantos países, então cada um deve ser né, de uma forma um pouquinho diferente. Conta um pouquinho para gente sobre isso, por favor. alguns países exigem, por exemplo, se você vai ganhar dinheiro, né? Eu tenho cidadania italiana, então na Europa eu consigo trabalhar porque, né, lá para fazer terapia manual não se exige. Mas todo jeito eu tento fazer algum curso de final de semana, algum curso bem curtinho naquele local. Né? Então eu tenho algumas, tenho curso, por exemplo, na Nova Zelândia que eu fiz, que eram 2 finais de semana, enquanto eu estava atendendo, né? Eu fui para lá e aproveitei para também fazer, porque daí eu estou legal naquele país, né? Eu me torno, já que eles aceitam pessoas com cursos pequenos de finais de semana que podem fazer, eu faço. E aí, Europa, por ter a cidadania italiana, eu posso ganhar dinheiro, eu posso cobrar, eu posso fazer tudo. Tem alguns países, por exemplo, Estados Unidos, que o trabalho não é legal, porque por mais que lá eles não exigem que você seja veterinário, mas você precisa ser cidadão, ou você precisa de alguma forma dar. E aí, lá o que eu vou é como convidada, então é um trabalho voluntário, né? Eles falam para o governo que é voluntário, só que para pagar o meu voluntariado, porque eu falo que eu tenho deslocamento, eu falo que eu tenho despesa, eu falo que eu tenho um monte de coisa, e coloco uma lista enorme de despesa, porque daí eles estão me pagando sobre a forma de ser um voluntariado, né? É, é uma brecha que existe na lei e ok. Então, por exemplo, só que aí nos Estados Unidos é por estado.
Então, eu tenho curso na Califórnia, eu tenho curso na Flórida, são cursos menores, mas que me permitem tocar os animais. Entendeu? Então, a gente tem que ver cada país o que pode fazer. Na Europa é muito simples, Inglaterra, antes de sair do Brexit, também era simples, Nova Zelândia e Austrália também dá para fazer que é simples, Mercosul nem precisa falar, né? Arábia Saudita, Catar, camelos, falcões. Eles têm a lei própria. Até esses dias eu fechei um acordo com Dubai, né, com um lugar que eu vou 3 vezes por ano para lá para ensinar eles a fazerem. E aí eu estava preocupada, eu falei, mas são só veterinários, né, que eu vou ensinar e tal. E eles falaram, se for a pessoa certa, aqui pode ser qualquer uma. Aí eu falei assim, não peguei, não entendi, né, o que é isso? É assim, se você for amiga do governo, como é para atender, né, os cavalos do Sheik e tudo, se você tiver as costas quentes, pode ser qualquer uma. Então, também lá eu nunca tive problema e São muitas. aliás, é um campo vastíssimo, muito grande. Eu tenho alunos que estão no Catar, crescendo, já chamando mais gente. Eu já fui para Dubai 3 vezes, fechei agora contrato para o ano que vem para ir mais 3 vezes. É um campo muito grande. Eles estão investindo bastante. China também é outra potência que estão investindo, já me convidaram para ir. Eu acho que tem mercados assim no mundo inteiro. E aí, pensando em termos de vida pessoal, né? Porque a gente sabe que as escolhas que a gente faz profissionalmente têm impacto direto em como é a nossa rotina e coisas que a gente, às vezes, precisa abrir mão para poder dar conta daquele serviço, daquele trabalho que a gente escolheu ali, né? Colocar no mundo. Então, como é que é para você? Outro dia eu estava vendo um vídeo seu falando sobre a preferência de atender animais à noite, né? Então, às vezes, tem algumas questões ali de agenda, de rotina. Como é que é isso? É péssimo. Eu sou workaholic no máximo. Eu amo o que eu faço. Hoje, para chegar aqui a tempo, né, tinha mais alguns animais para atender. Eu planejei o dia para acabar mais cedo. E aí, você tem mais tempo para atender, mas ai, dá para atender, porque eu amo atender, né? Mas tem que abrir mão de muita coisa. E é engraçado isso, que eu acho que eu mudei um pouco esse ano a maneira de pensar. É, fazia 5 anos que eu não participava do aniversário da minha mãe, nem um Dia das Mães, né? E esse ano estava tendo prova nas duas grandes hípicas de São Paulo, né? Tanto na Hípica Paulista quanto na Santa Mara. E eu consegui ali encaixar 3 horas do almoço e foi assim. Já falei para o meu irmão encontrar com a minha mãe no restaurante, que eu ia direto para lá, levei roupa para me trocar no carro, fui, voltei, saí do restaurante, voltei para atender, fiquei até a noite. Hoje eu falo que está começando a pesar um pouco, né? Eu já estou com 40 anos, então a idade de pesar e falar assim, puxa vida, né? Eu tô abrindo mão da minha família, essas coisas, tá começando a pesar. Mas eu sempre fui, nossa, workaholic ao máximo, assim, de você me falar que tem um caso diferente, eu falo, vamos agora para lá, vamos tentar resolver, assim, sabe? Não tem tempo ruim. Mas com certeza a gente escuta reclamação. Uma coisa que me pesou muito foi final do ano passado, aniversário de uma super amiga, assim, que já foi muito amiga, né? E aí era umas 7 e pouco, eu tinha acabado de meu atendimento no dia, eu falei, putz, ela sempre faz festa, né? Deixa eu ligar. Aí era umas 7h30, assim, eu liguei e falei, caramba, já tá no bar, já sei lá o quê, nem convidou. Ela, faz 3 anos que você não vem. E aí, isso, assim, eu lembro que eu desliguei o telefone, que eu chorei, assim, que... Sabe quando foi um murro, assim, que caiu a ficha, que eu falei assim, eu abri mão, né? Isso, assim, nossa, eu lembro que me doeu muito, assim. Então, tem algumas pessoas que eu tô tentando, assim, marcar na agenda e falar, esse dia, à noite, não, sabe? Como esse ano foi o aniversário da minha mãe, que eu consegui estar lá presente, mas depois de 5 anos não estando, né? Então, eu acho que agora a idade está começando a pesar nisso. Trabalhar com cavalos de alto desempenho, a gente acaba trabalhando muito, eu gosto à noite, né? E também final de semana. Ah, mas tem feriado, você não vai viajar? Poxa, feriado é quando eles aproveitam para fazer prova, né? Então, não existe, hoje é final de semana, hoje é feriado, eu trabalho domingo a domingo, né? Não, mas eu estou começando a tomar algumas decisões na minha vida para mudar um pouquinho mais isso e para o ano que vem também dar uma mudada.
Mas é importante, eu acho que é uma trajetória que acaba sendo comum para muitos de nós, assim, né? A gente começa muito focado no trabalho, em se estabelecer nos lugares e fazer um nome, construir uma carreira e ter uma carteira de cliente. Então, são várias preocupações. E aí, às vezes, a gente vai realmente abrindo mão exatamente daquilo que é mais fundamental, que é o quê? Família. São as pessoas que, quanto mais amam a gente, mais entendem que as escolhas que a gente faz, apesar de não ser o que todo mundo queria, né? Se a gente pudesse ter É mais isso horas mesmo. disponíveis no dia, né? Talvez fosse mais fácil acomodar. E é importante isso, né? A gente parar e ter um momento em que a gente tem realmente essa perspectiva de, não, existem coisas que eu quero priorizar nesse momento da minha vida e agora é possível, né? Eu posso fazer essas escolhas e está tudo bem. E aí a gente vai, às vezes, recuperando essas relações, né? Porque acaba sendo, às vezes, tendo um impacto importante, né? Nas amizades, né? Na presença ali, nas ocasiões que às vezes a gente não consegue realmente conciliar, mas com o tempo as coisas vão se ajustando, né? Isso é importante olhar para isso também. E eu gosto tanto, assim, que às vezes minha mulher fala assim, você vai atender? Eu falo assim, nossa, mas esse cavalo é tão legal, é tão gostosa a interação, sabe? Aí ela fala, e aquele outro? Não, mas aquele lá também, é porque cada animal é tão especial que a gente acaba criando laços e vínculos, e você sabe que você vai aliviar o sofrimento, você sabe que você vai melhorar de alguma forma a qualidade de vida, né? Não só pensando em desempenho, eu não quero que todos os animais do mundo ganhem prova, mas eu quero que eles compitam de uma forma sem dor, né? Eu não tô nem aí se vai ganhar, se não vai. Eu quero que o animal fique sem dor, né? Por exemplo, amanhã é um dia que eu tô pegando vários alunos, a gente está com 7 alunos, que eu vou fazer um voluntariado, é uma ONG que eu atendo. Então, a cada 2 meses eu vou lá e eu sempre convido, eu ligo para algumas pessoas que já passaram no nosso instituto, falo, vamos lá, vamos fazer. É um dia que eu poderia tirar de folga, né? Porque domingo já tem curso, então eu vou direto. Não, e aí eu descobri que aí é o voluntariado numa ONG, mas aí você fica conhecendo o dono da outra ONG também, que aí você vai para outra. Então acaba que, né, a gente vai atrás, né? O nosso trabalho acaba sendo apaixonante e é bom, mas a família agora tá sendo lá a prioridade número 2. Ainda não passou a ser a primeira, mas mas está Prioridade número subindo na dois é escala. ótimo. Não, mas são concessões que é importante a gente trazer, né? Porque às vezes isso fica no piloto automático, né? A gente vai abrindo mão dessas coisas e não percebe. E é importante também a gente ter pessoas que chamam a nossa atenção para isso, né? Para você saber que você também está fazendo falta. Então, assim, É, de repente, se a sua amiga não te falasse, apesar de ter sido doloroso quando ela te disse, talvez você não tivesse se ligado que era importante para ela você estar lá também. Né? E a gente começa exato. realmente a tentar conciliar melhor prioridade um, prioridade 2, prioridade 3 ali, vai botando numa escala, né? E aí acaba conseguindo ajustar tudo. E é engraçado que muitas pessoas que chegam no curso falam: ah, eu queria mudar de vida, porque eu venho da clínica, eu trabalho dia e noite, eu trabalho feriado e tal. E aí eu fico assim, eu conto a verdade ou eu falo, nossa, que bonitinho, né? Eu romantizo de alguma forma. Porque, claro que tem pessoas que conseguem trabalhar menos, mas, putz, essa pessoa não sou eu, entendeu? Eu falo, olha, então, sabe que prova? É final de semana, é feriado, quando eles vão precisar de você. E normalmente eles te chamam assim, foi mal no sábado, tem a final do domingo. E você tem que entre sábado e domingo, você tem que atuar de alguma forma, né? Mas assim, eu morro de rir, assim, sabe? Eu falo, meu Deus, eu romantizo, eu deixo essa pessoa acreditar mais um pouquinho, ou eu já conto que não é bem assim, né? Mas eu acho que tá aí a importância, né, desses papos, exatamente trazer assim, o que que é uma demanda daquela área específica de trabalho. Que você sabe que se você escolheu trabalhar com animal de alta performance, vai ter dias que o animal precisa, você tem que estar lá. Não tem essa coisa de, ah, mas hoje é feriado, ah, mas hoje é dia santo, ah, mas hoje eu não estou afim. Não tem isso, né? Porque é atendimento ao cliente, né? Você tem que estar lá disponível para fazer as coisas que têm que ser feitas quando tem que ser feito. Então, a pessoa que quer trabalhar nessa área, ela também precisa estar ciente disso. Porque aí tem várias pessoas que topam isso e que acham ótimo e que estão felizes e que, né, é a sua forma de entregar o seu trabalho para o mundo. Então, tá tudo certo. O que não dá é a pessoa ficar achando que, tipo, ah, não, então beleza, eu vou trabalhar aqui, mas não vou atender feriado, não vou quando for competição, se for dia santo, eu não vou, se for final de semana, eu não vou. Então, você não vai conseguir se encaixar nesse mercado. Talvez você consiga com uma outra abordagem, com uma outra espécie, enfim, um outro contexto, né? Mas animal de alta Isso performance, mesmo. não, né?
É, isso mesmo. E assim, quando eu viajo, por exemplo, pega Nova Zelândia, vou te falar, a primeira vez que eu fui, em 48 dias atendi 169 cavalos. É, e dirigi 5.000 quilômetros entre a Ilha Norte e a Ilha Sul. Eu conheço todos os mini caminhos diários para lá. Agora você fala assim, você conhece a Nova Zelândia na parte de lazer? Não, não conheço. Eu voltei agora com uma e levei uma estagiária comigo. A gente tinha 18 dias. Em 18 dias a gente atendeu 123 cavalos diferentes. E para ela chegou um momento que eu falei assim: o que que você amaria fazer aqui? Eu vou te dar uma tarde. Ela falou: ah, quero saltar de bungee jump. Eu falei: nossa, eu também nunca fiz isso, vamos? Né? E a gente separou uma tarde, né? Mas atendeu 123 cavalos. É uma coisa assim absurda. Né? Eu fui todo março eu vou para Wellington, né? Pegar a final do campeonato. E o ano passado, eu já tinha ido, minha esposa tinha ido comigo e tal. O ano passado, ela falou assim: ah, não vou porque você só trabalha. Aí eu falei assim: nossa, mas a gente fica do lado da praia, lá hospedado, 20 minutos da melhor praia, né? Vamos comigo e tal. E em 15 dias, a gente foi uma vez na praia por 40 minutos, porque ela estava reclamando muito. E foi assim: eu cheguei na praia e falei assim: você tem que mergulhar agora para dar tempo da gente se secar, passar no teto, tomar banho e ir para o campeonato. Acaba tendo uma demanda muito grande, porque a hora que eu tô fora, eu fui programada para atender 60, aparece 120, né? Então, não existe para mim, você vai tirar folga, né? Aparece, as coisas aparecem, aparece cavalo brota, não sei da onde que eles se escondem, mas aparece, né? É, só que eu amo, entendeu? Eu não tô nem aí se eu fui viajar, se eu não vi. Eu quero saber se eu conseguir melhorar a vida, se eu conseguir atender, se eu conseguir. Então, eu tenho experiências riquíssimas, mas dentro dos Aras. Né? É difícil você falar, você foi viajar, você conhece tal país, eu falo, qual Aras? Né? Senão, praia eu não conheço, mas o Aras eu conheço. E é isso, né? É a questão assim de você realmente trabalhar com aquilo que faz sentido para você. E esse modelo ele não tem que se encaixar e nem ser ideal para todo mundo. Né? As pessoas não têm que estar de acordo com a maneira como você resolve tocar a sua vida profissional. Você é essa É, profissional que vai, que se dedica, que atende cento e tantos cavalos em 18 dias, e enfim, né? Você está lá disponível para isso, então isso é importante também. É aquela questão do perfil que eu tinha comentado, né? Às vezes a gente precisa estar ciente de quem a gente é e do que está ok ou não está ok para a gente também não ficar se propondo a fazer uma coisa que a gente acha que, né? Tô olhando a Celina, nossa, acho que a vida dela é maravilhosa, mas de repente quando eu chego lá, eu falo, putz, mas isso aqui não é para mim. Então, ok, não é para você, né? Não significa que ela está fazendo é certo ou errado, não é para você, ok, então o caminho é outro, né? Mas é importante ter isso e é é, uma questão de autopercepção, de autoconhecimento, que é importante também a gente vir desenvolvendo aí ao longo do tempo, né? isso mesmo. É ver o que te, né, faz o coração bater, o que faz você suspirar e querer acordar todo dia. Exatamente. Celina, você quer deixar uma última mensagem para os estudantes de medicina veterinária ou profissionais que querem enveredar por essa área, né, que já estão com o olhinho ali na microfisioterapia, na osteopatia, né, para a gente dar aquela mensagem de estímulo para o pessoal? Gente, é muito difícil falar porque eu sou apaixonada, né? Se deixar, eu fico falando horas e eu convenço qualquer pessoa a fazer. Porque é isso, eu gosto do que eu faço, eu gosto dos desafios, eu gosto de casa nova, eu gosto de levantar todo dia falando assim, nossa, hoje tem atendimento. É uma área apaixonante de contato, de interação, que a gente está melhorando a vida, né? Olha que coisa bacana, né, que a gente está fazendo, né? Está proporcionando. E eu acho que muitos dos veterinários, né, vieram porque não foram heróis de seus pais, né, ou de alguém que não olhou por você. E a gente na veterinária tem a chance de ser esse herói, né? De oferecer uma coisa, uma qualidade de vida. Eu acho incrível o que a gente consegue fazer, assim. Eu não sei, eu sou apaixonada, é muito difícil falar. É isso, é a vida para mim. Sim. Ah, mas é maravilhoso, né? Eu acho que você tem uma história muito bacana, assim, e tem essa questão de trazer uma área que é muito nova, né? De desenvolver uma técnica. Então, assim, isso tudo é muito importante e eu já venho, assim, ao longo de alguns papos, toda vez que eu trago alguma área que é difícil a gente ouvir falar sobre durante a graduação, eu sempre falo isso. O aluno, às vezes, ele olha uma situação e ele não está satisfeito com a maneira como aquilo é feito.
E às vezes ele não se enxerga como uma pessoa que pode ser um agente de mudança, alguém que pode propor uma forma nova de fazer, uma abordagem diferente, de repente desenvolver uma técnica, né, agregar conhecimentos e fazer com que as coisas comecem a caminhar de uma outra maneira. A gente não tem que ser É, repetidor de padrões, né? A gente tem que, acho que dentro da nossa vivência, né, de tudo que a gente traz de bagagem de antes até da graduação, às vezes ver que a gente consegue, né, fazer com que as coisas funcionem de uma maneira diferente. Então, acho que e é bem só contando bacana. uma última história, quando eu fui decidir ir para a Europa, né? Então, por que que eu comecei a ir para o mundo, né? Porque eu tinha feito Olimpíadas no Brasil, e assim, se é brasileiro, eu conhecia todo mundo que estava organizando, né? Vem trabalhar no Brasil. Mas durante as Olimpíadas, eu tive a oportunidade de atender vários cavalos do mundo inteiro. E como eu já tinha tido câncer, assim, questão de uns 2, 3 meses depois das Olimpíadas, eu conversando com uma amiga, e aí eu falei para ela falou: Meu, você trabalha tanto nesse ritmo, para quê, né? Vai se matar e tal. Eu falei assim: Não, mas do jeito que eu tô trabalhando é para chegar quando eu tiver 43 anos de vida, eu vou me aposentar. E aí eu só vou viver o mundo e vou fazer voluntariado pelo mundo, e é esse meu sonho e tal. Ela falou: E se você não chegar até os 43? Você já teve câncer 2 vezes. E isso me pôs assim de, nossa, vou me matar agora de trabalhar e deixar para viver depois, né? E se realmente eu não chegar lá? Né? Eu sei que em 4 meses eu organizei a vida e fui para a Europa. Eu falei assim, bom, eu tenho alguns contatos que eu já tinha feito durante as Olimpíadas, eu vou mandar mensagem falando que eu estou viajando o mundo e se eles têm alguma coisa. Fora isso, meu objetivo também era ir para a Itália e ficar um tempo lá para tirar a cidadania. E aí eu fui e tal, e aí eu precisava, tinha passado dos 3 meses que podia, ia dar tempo, eu precisava sair da Itália, fui para casa de uma veterinária em Londres que eu conheci durante as Olimpíadas. E conversando com ela, falei assim: olha, já atendi todo mundo que eu conhecia, ninguém me deu mais cavalo, né? Eu acho que eu vou fazer Helpex, que é trocar 5 horas de trabalho por dia por alimentação e estadia. Sei lá, acho que eu vou para a França, numa vinícola, eu vou aprender a fazer queijo de cabra, aprender francês, vou, sabe, tirar uns 3 meses sabáticos, que é alto verão, tudo muito caro, e depois eu volto para a Itália e termino o meu processo. Ela falou assim: Celina, você é louca, você é boa com bicho, você vai fazer o quê com queijo de cabra, né? Assim, eu vou te colocar numa comunidade no Facebook que só você oferece seu trabalho lá e vê se alguém pega. E eu ofereci o meu trabalho. E aí 7 pessoas responderam da União Europeia. E aí eu vi lá um rapaz que colocou que tinha 2 aras na Bélgica, um em Liege, o outro do outro lado em Bruxelas, que eu poderia ficar rodando entre os 2 aras, que eu ia aprender as duas línguas e tal. Ó. Falei, vou para esse lugar. Né? Combinei com ele no dia que eu chego no aeroporto para ele me buscar. Ele apontou para a esposa dele, que até então não tinha aparecido na história. Ela com uma cara assim feia, fechada, ele falou assim: Olha, minha esposa não aceitou a gente receber uma mulher aqui. Eu vou te levar para um outro estábulo de uma amiga minha que o tratador pediu demissão e foi embora ontem, ela está precisando. E aí eu cheguei nesse estábulo, a mulher estava assim, no meio do dia, ela tinha caído no cavalo de manhã, caído da prova, então ela estava puta da vida, né, com dor, e ela ainda tinha mais 5 cavalos para saltar à tarde. E aí eu cheguei lá, tentei me apresentar, ela não me deu bola, e aí ela falou assim: Você vai comigo para a prova, mas é seu dia de folga. Aí eu tentei segurar um cavalo para ajudá-la. Ela falou assim: Você não entendeu? É seu dia de folga. Você não vai tocar nos meus cavalos enquanto eu não souber quem você é. Nossa, isso, né? Fechei a cara, falei: Tudo bem. Só que aí eu comecei o quê? Peguei um papel e comecei a analisar os 5 cavalos que ela montou. Eu via no letreiro, descobri o nome dessa mulher no letreiro, né? Que eu via ela em cima do cavalo. Anotava o nome dela e o nome do cavalo e anotava a biomecânica que eu via, porque eu via a distensão, ela aquecendo e via lá na pista. A biomecânica do cavalo, o que que ele tinha, o que que podia fazer para melhorar e tal. Eu anotei dos 5 cavalos. Final do dia, ela me levou para jantar sem abrir a boca, não deu espaço para abrir a boca. Ela, na porta do quarto, falou: Seu quarto é esse, amanhã a gente começa às 6h30 da manhã. Falei: Tudo bem. Aí eu falei assim: Eu só preciso falar com ela amanhã que eu preciso de uma senha da internet para comprar uma passagem para ir para outro lugar. Mas a hora que ela eu acordei às 6h30 da manhã, ela falou assim: Aqui a gente limpa a cocheira antes de tomar café da manhã. E me deu um garfo. Eu fui limpar 25 cocheiras, sem treino nenhum, porque assim, eu era veterinária. Não tem problema limpar a cocheira, né? Não é um trabalho sujo, mas
eu não estava acostumada. Eu sei que eu fui terminar a quase 10 horas da manhã, né? Sem comer. Aí eu sentei para o café da manhã, porque daí eu mereci o café da manhã. E a hora que eu sentei no café da manhã, ela falou assim: agora você pode falar quem você é. E eu comecei a falar e tal. Aí eu falei: você tá precisando de alguém para te ajudar a limpar a cocheira? Eu falei: eu posso fazer isso, mas eu sou mais do que isso, eu sou veterinária. E dei, tirei o papel do bolso e dei para ela, explicando a biomecânica de cada animal. Ela olhou assim e falou assim: acho que você entende alguma coisa. Atende um deles para mim, foi lá e segurou um cavalo, eu atendi. Ela me deixou o restante do dia como tratadora, me deu a senha do Wi-Fi, fiquei lá procurando passagem, entre um trabalho e outro. No dia seguinte, ela montou esse cavalo, falou: melhorou, pode atender os outros. E me deu mais 25 cavalos para atender. Eu sei que em uma semana ela já estava me levando. Ela é uma super comerciante de cavalo, mora na Bélgica, super conhecida. Ela estava me levando para os lugares, para todo mundo, para atender cavalo de todos os alunos dela. E comecei. E aí eu cresci, tanto que aí eu passei 3 anos fora do Brasil, morando lá. Mas se eu não tivesse aceitado limpar a cocheira, né, começar de baixo, eu não teria conhecido essa pessoa que hoje eu tenho um carro que mora na Bélgica, eu vou para lá 4 vezes por ano, mora na casa dela, ela já veio para o Brasil, tem assim, me mostrou o mundo, né? Mas o que eu acho importante de passar é, eu posso limpar a cocheira, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sabia que eu queria ser veterinária, não queria continuar limpando cocheira. Mas se eu precisasse limpar, eu acabei limpando uma semana, mas se eu precisasse limpar mais algum tempo, não teria problema nenhum, desde que eu chegasse lá, né? Então, às vezes, a gente tem que dar uma recuada e falar, opa, né, não foi o que eu esperava, porque o que eu tinha oferecido de trabalho era o trabalho como veterinária, como terapeuta manual, que era o que aquele rapaz primeiro tinha aceitado. Mas eu acabei caindo num outro mundo que, olha, hoje parando para pensar, foi fantástico, né? Me abriu as portas da Europa inteira, assim. E aí, quando eu estava lá nessa mulher, ela foi competir na Alemanha, em Aachen, que é uma das maiores provas da Europa. E nisso que estava em Aachen, a, a mulher que saltou pela Nova Zelândia, que eu conheci ela no Brasil, me reconheceu, a chefe de equipe. E aí, no que ela me reconheceu, eu falei: olha, que interessante, eu estou viajando o mundo, atendendo cavalos. Você não tem um cavalo lá na Nova Zelândia para eu atender? E aí, nisso que eu fui para lá, que eu atendi, né, os 169 cavalos em 40 horas. Então, uma coisa foi chamando a outra, que foi chamando a outra, que foi me pondo em lugares, e eu estava pronta. Eu só precisava estar no lugar certo e ter uma oportunidade. Eu sabia que quando eu toco um animal, eu sou muito boa com um animal, né? Eu não sou boa sabendo vender o meu peixe, eu não soube, de repente, me impor no primeiro dia para essa pessoa, falando: olha, eu não limpo cocheira, né? Mas tudo caminhou num tempo assim de estar no lugar certo e ter a ferramenta para poder atacar na hora certa, que foi assim perfeita. Isso é maravilhoso, né? Porque é bem aquela coisa, a gente às vezes lida com pessoas que não estão dispostas, né, a começar de baixo, a traçar um caminho e acha que assim, se eu estou nesse nível aqui, eu tenho que começar daqui no mínimo. Só que não é em todo lugar que você encontra portas abertas. Às vezes você precisa realmente de um tempo, né? E você tem que estar disposto. Exato, eu vejo às vezes estagiário que eu falo: filma aqui para mim minha sessão. Eu não sou isso, eu sou veterinária, né? E você fala: poxa, né, Exatamente. talvez eu não precise mais de você também, né? Sim, porque na verdade a pessoa que está fazendo um estágio, ela está recebendo o conhecimento que é algo que é imensurável, né? Uma coisa que você não tem como, né, nem precificar muitas vezes, né? Às vezes que a pessoa está tendo a oportunidade de ver, de acompanhar, de repente discutir ali com você, né? Você trazer um conhecimento que você demorou um tempão para adquirir, a pessoa está recebendo aquilo ali de forma muito mais simples do que às vezes foi para você chegar naquela informação e tá achando que, nossa, Celina me deve algo, porque eu tô aqui segurando o celular para filmar alguma coisa. Então é meio complicado isso, mas assim, as pessoas fecham as próprias portas também, né? Então a pessoa que faz, que tem esse tipo de Muito, atitude, muito. provavelmente. E é isso, se eu não tivesse limpado baia, né? Eu poderia falar: poxa, limpou baia sem café da manhã, 25 baias. Nossa, nem um tratador aqui no Brasil limpa isso, né? Com certeza. Celina, muito obrigada pela sua participação. Adorei conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Acho que é muito bacana, né, a gente trazer pessoas que têm toda essa riqueza de informação, né, que trabalham com técnicas diferentes, que têm uma projeção importante também, que, assim, são pessoas acessíveis, simples e que têm muita coisa ainda mais para entregar.
né? E formando aí mais colegas que podem atuar nessa área também, que é super importante. A gente sabe que diferença faz, né, para o bem-estar desses animais, às vezes ter uma abordagem que não seja medicamentosa para os problemas de saúde que eles desenvolvem aí ao longo do tempo. Então, muito obrigada pela Muito sua presença. obrigada pelo convite. E fica aqui aberto, né? Se alguém quiser entrar em contato, ou tá na dúvida se quer trabalhar com isso ou não, quer mais alguma informação, fica super aberto, não sendo durante o dia, quando eu estiver atendendo, eu prometo que eu respondo. Maravilha. Então, vamos pedir para o pessoal que está assistindo lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações. E aí a gente volta depois com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá!